YouTube, vamos falar sobre gacha. Gacha game que seja. Saiu Zenless Zone Zero, né, recentemente. Novo jogo da MiHoYo, que é a mesma empresa de Genshin Impact e Honkai Star Rail. Ou seja, a maior empresa nesse estilo de jogo. Eu joguei ele em live, vão lá ver minhas lives, por favor, elas são legais. Eu larguei, tipo, 3 horas de jogo, porque o jogo tava chato. Mas eu tava interessado antes de testá-lo de qualquer maneira. Esse ano e um pouquinho do ano passado, eu me meti nessa toca de coelho chamada Jogos Gacha, porque eu acho fascinante. É um fascinante novo mundo. Eu joguei umas 60 horas de Genshin, fui até Inazuma. Honkai Star Rail não me prendeu. Wuthering Waves me prendeu, eu só parei de jogar porque só não tinha conteúdo, eu devo voltar a jogar mais em breve. ZZZ tentei, né, mas... E tem alguns que eu jogava de vez em quando também, por exemplo, de Shin Megami Tensei, mas ele não está muito nesse assunto dessa vez. A grande parada desses jogos, pelo menos na minha visão, é que, e perdão aos fãs de gacha que estão assistindo, se você for para, mas esses jogos têm intencionalmente um game design ruim. Não é nem algo discutível. Eles têm porque tem que ter. Tem um sistema de energia que te força a jogar o jogo todos os dias, mas não por tanto tempo assim de uma vez só. Por mais que eu consiga entender a estratégia de por que isso acontece, isso é ruim, objetivamente ruim. Ele vai te limitar de todas as maneiras possíveis, ele vai deixar a progressão um saco, a não ser que você pague. Você vai levar semanas e mais semanas e mais semanas e mais semanas pra botar alguém em um nível alto o suficiente pra conseguir chegar no late game. Isso é tipo um personagem. O jogo tira aspecto do seu game design pra colocar na questão de forçar você a gastar dinheiro com ele. É o básico, tá tudo bem. Bem não tá não, mas vocês entenderam. A parada é, o jogo, então, tem que ser muito bom em todos os seus outros aspectos para conseguir atrair o player, fazer você continuar jogando e continuar voltando e estar aqui em todos os próximos updates. Por isso eles são, não ironicamente, muito bonitos. Por isso o gameplay é satisfatório, pelo menos por um tempo. E por isso que muita gente é muito fã das histórias desses gacha. A quantidade de pessoas que já pediu pra eu fazer um vídeo analisando profundamente a lore de Genshin Impact é uma loucura. E aí eu joguei Genshin Impact e eu fiquei, nossa, a lore realmente é complexa, tem muita coisa aqui. E eu diria isso pra todos esses jogos. Claro que os novos têm menos coisas, porque eles são novos, mas todos esses jogos têm um mundo próprio muito complexo, com seus próprios personagens, que tem muita história, muita relação entre os outros. Cria-se um mundo vivo. Um mundo vivo e complexo. E com complexo eu quero dizer grande mesmo, com muitas mecânicas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Facções, grupos, tudo. Então sim, eu 100% entendo a galera que adora a lore de gacha, porque todas podem chegar nesse nível de Genshin, por exemplo. Existe um problema, entretanto, que vai ser o que eu vou falar pelos próximos, sei lá, 7, 8 minutos. Independente da qualidade do argumento, ou seja, da ideia em geral da história, do conceito em geral do mundo, as histórias de gacha são uma merda. Por quê? E eu creio que já falei disso em algum vídeo antes. A qualidade das suas ideias, dos seus conceitos pra história sempre vão ser infinitamente inferiores à execução, em questão de relevância. Ou seja, se a sua história não é bem contada, eu estou cagando o seu universo interessante. E é o que eu sinto, pessoalmente. Eu sinto que essas histórias não são bem contadas, especialmente pra ideia de um jogo. Vamos conversar um pouquinho por quê. O primeiro ponto é o ponto da apresentação. Lembrando que eu vou me focar mais nesses, em particular, que eu tenho mais experiência. Os 3 da MiHoYo e Wuthering Waves. Esses jogos, como eu falei antes, são lindos, muito estiloso, pelo menos dentro do estilo que eles querem apresentar, e com algumas cutscenes que te deixam, uau, que impressionante visualmente. Quanta personalidade está sendo entregue através dessas animações. Entretanto, essa história não está sendo contada através das animações, né? Óbvio que não. A maior parte da sua narrativa vai ser contada, de novo, nesses jogos em particular, por modelo 3D de personagens conversando um com o outro enquanto a câmera meio que dá um pan. E é só isso. Não tem nada muito visualmente interessante. É, na verdade, meio chato. Visualmente bem chato, na verdade. Tem que ser carregado pelo próprio texto. Mas sendo uma obra audiovisual de certa maneira, seria bom se não fosse só o próprio texto. Aqui é seco. É seco da forma mais seca possível. É isso. E sei que você pode imaginar que não dá pra entregar todo esse diálogo com cutscenes mais intensas, como foi o caso de antes, né? É muito texto, vamos chamar isso depois. Bom, ZZZ deu uma consertada que eu achei que ia ser maravilhosa e ia me manter prestando total atenção na história, que foi colocar algumas das cutscenes como um quadrinho. São imagens estáticas ainda, e não precisa ter tantas assim. Mas são desenhadas em ângulos diferentes e tem a sensação de movimento, sem necessariamente ter um movimento. Cutscenes onde são só 2 personagens parados conversando sem nenhuma ação, não são tão interessantes mesmo narrativamente. Uma conversa num livro, por exemplo, idealmente não é só travessão, personagem só conversando com mais nada. O personagem deveria começar a gesticular, andar de um canto pro outro, demonstrar
mostrar o que está sentindo pela sua linguagem corporal. Esse quase que é o básico de uma cena de conversa em geral, não só para jogos e não só para esse estilo de jogo. E eu achei que a maneira como foi apresentado em ZZZ foi interessante. Não precisa ter movimento constantemente, mas os ângulos presentes são chamativos o suficiente e mais coisas podem acontecer durante a conversa. Não precisa ser só duas pessoas paradas falando, pode acontecer mais coisas. É legal. E aí eles não fazem isso tanto assim, na verdade. O jogo encontrou a solução que não é tão cara assim, e aí foi e deixou muito texto sendo só pessoas falando fora do universo, basicamente, já que o jogo não é mundo aberto. O próximo ponto que eu quero trazer aqui é o quão fodendo longos são esses diálogos. Meu caralho, irmão! Sabe como eu falei agora que ZZZ tem esse tipo de cutscene bem legal, parecido com um quadrinho e tal? Foi muito engraçado fazer uma live desse jogo. Essa cutscene começou e minha reação foi, pô, isso é legal, isso é bem maneiro, na verdade. Cutscene de quadrinho meio pá, ainda assim interessante. Então, a minha parada é que eu acho as cutscenes da Arroyo uma merda, porque é muito parada e elas são muito longas. Essas de quadrinho, pelo menos, tem uma direção artística, então ficou legal. Olha lá, isso é muito estiloso, pô, isso é bem legal. E aí, começou a durar muito tempo. Muito tempo! Tá entrando um pouquinho nos problemas da Arroyo, onde essa cutscene já era pra ter acabado uns 2 minutos atrás. Acaba a cutscene, pelo amor de Deus, eu já tô sentindo isso há um tempinho. Conversas em histórias, pelo menos de maneira mais típica, você sempre pode falar de alguma exceção, mas eu não estou falando das exceções aqui, podem seguir pelo tempo que for, mas eventualmente elas têm que parar. E a sensação de quando elas deveriam parar, quando deveria chegar no fim de uma conversa, muda, é claro, não só de autor para autor, mas de leitor para leitor, no caso, espectador. Uma cena pode parecer que tá indo por muito tempo, isso é comum. A parada é o editor saber o que está fazendo. Um argumento que eu acho fácil de se fazer é que cada conversa deveria ter um ponto, mas não é tão fácil assim. Não só essa é uma regra que pode não se aplicar a todos os autores e a todas as histórias, é claro. Não digo isso nem na questão de exceção, digo isso como histórias em geral mesmo, não é algo que deveria ser colocado como uma regra definitiva, mas também culturas diferentes vão tratar essas coisas de maneira diferente. Eu não consumo muita mídia chinesa, eu não sei se eles seguem a ideia de que todas as conversas deveriam ter um ponto. Mas a parada que conversa nesses jogos, elas têm um ponto, elas têm um objetivo. Basicamente todas elas te dão alguma informação de alguma coisa. O problema é que é uma migalha de informação que é esticada por 5 minutos de puro diálogo. A ideia desse diálogo é dar mais personalidade pros personagens também. Afinal, o jogo quer que você gaste seu dinheiro suado nos personagens, mais gameplay seja importante, gostar do personagem em si é tão importante quanto. Então, você tá vendo muito texto pra que você veja mais da personalidade desse personagem, como ele lida com situações e interage com outros personagens, mas da maneira menos concisa possível. Então só vê o personagem falando e 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 falando. O ponto da cena já acabou 10 minutos atrás, mas ele ainda está falando. Isso teoricamente não seria ruim, outros jogos fazem diálogo longo assim e tal, mas quando você vai de um diálogo longo pra outro diálogo longo, pra outro diálogo longo, pra outro diálogo longo, com 2 minutos de gameplay entre eles, aí sim nós temos um problema. Eu não acho a escrita dos personagens em si tão interessante assim, por isso é difícil pra mim prestar atenção. Eu fico pensando, cadê o jogo? Eu gostaria de voltar pro jogo. Em Genshin, na verdade, tinha vários momentos onde eu deixava o autoplay e pegava meu violão e ficava tocando. É claro que eu tava tentando ler também o que estava ali, mas às vezes meio que, cara, eu não aguento mais. Não consigo mais prestar atenção nesse negócio que tá rolando há 10 minutos e não tem nenhuma relevância. Porque eu ainda não consigo gostar desse personagem, porque você só explicar pra mim que esse personagem é legal através do diálogo dele, não faz ele legal. E agora a gente chega no meu último ponto, que é a integração disso com gameplay. 2 dos jogos que eu estou mencionando aqui são jogos mundo aberto, focado em exploração, e o outro é um hack and slash. Tem uma desconexão bem forte desses jogos pro estilo que a história é apresentada. O estilo de parar você em um lugar e te contar tudo. Pra ZZZ, isso não é explosivo o suficiente, mesmo que os personagens tenham muita personalidade. Como eu disse, o estilo em quadrinho funciona melhor nisso, porque conversa com a estética do jogo e conversa com o estilo em geral do jogo. Mais cartunesco e brincalhão. Você vê essas ceninhas e depois você vê as animações do combate, você fica tipo, sim, faz sentido, combina perfeitamente. Mas a história não é toda contada assim. Portanto, quando ela para pra só ter o PNG dos personagens conversando um com o outro, dá a sensação de que essa não é a mesma história, não é o mesmo tom, não é o mesmo estilo. Agora, pra Genshin e pra Wuthering Waves, eu não sei por que elas são assim. É tão mais óbvio você entregar essa história enquanto você está explorando, não parar pro diálogo em si. Eu fico até um pouco chocado que não foi isso que eles fizeram. Enquanto você tá andando pelo mundo, você tem meio que, por algum motivo, magia, não sei, não importa. Você tem a carinha do personagem conversando com você no canto da tela e ele está falando com você enquanto você responde. Ah, mas você tem decisões. Suas decisões nunca afetaram muita coisa nesse jogo. Escolher diálogo pode ser divertido, mas né? Isso nem mesmo é um estilo de contar uma história que eu pessoalmente gosto, mas jogos mundo abertos que te dão a opção de escalar basicamente tudo, dão pra você a ideia de que você só é livre, você é livre pra fazer o que você quiser. E
onde você quiser, subir o que você quiser. Você é livre. E aí o game design da narrativa faz com que você fique parado por 20 minutos escutando a galera antes de poder ser livre. Voltando um pouco pra Persona de novo, é claro que tem muito texto e é claro que isso pode ser um incômodo. É um incômodo pra mim às vezes. Eu critico a intro de Persona 5 e de Persona 4 porque elas são muito longas. Mas, depois disso, nós temos uma coisa muito boa, que é a maior parte desse diálogo intenso, de todo esse texto, de toda essa conversa, ocorre por sua decisão e com a sua própria preparação. Ah, é um novo dia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte de matar monstros no palácio, ou sei lá, ou eu vou encontrar alguém e continuar um social link, um confidente, ou o que seja. A decisão é sua. Os momentos que o jogo vai te prender durante muito tempo pra história avançar, geralmente são momentos onde você está em um ponto relevante da história e você consegue saber mais ou menos quando é isso. Nem sempre, é claro, isso ainda é um problema, mas geralmente você consegue entender mais ou menos quanto é isso. Em Genshin ou Wuthering Waves, você não tem muita escolha pra upar seu personagem, sua conta, ou ganhar em geral gemas pra você conseguir comprar personagem novo, ou apostar em personagem novo, que seja, sem fazer quests. Então você vai lá fazer uma quest. Essa quest pode durar de 5 minutos a 1h30. Você não sabe, você não tem ideia. O jogo nunca vai te avisar quanto tempo de diálogo você vai ter nessa porra aqui. Enfim, não tô aqui pra criticar o seu joguinho favorito e falar você é uma pessoa ruim por gostar dessa história. Eu só estou dizendo, eu acho que a maneira como esses jogos em particular decidiram contar as suas narrativas é ruim. Dá uma boa execução pra ideia, independente dessa ideia sendo boa ou ruim. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até.